Chegamos nesse cenário maravilhoso, dinâmico, bonito. Olha que presente, prof. Exato. Você gostou? Maravilhoso, né? Muito movimento. Muito movimento, muita representatividade. E pelo movimento, os alunos já sabem do que a gente está falando. Com certeza, do componente mais top de todos. Qual é, prof? Olha aqui, ó. Educação Física! Uhul! Sejam bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos, caríssimos estudantes, caríssimos professores. Que alegria encontrar vocês aqui, que alegria encontrá-la aqui novamente, prof. Exato. E o estudante da mediação deve estar falando quem são essas professoras, quem são essas profs? Né? Porque são alunos que estão vindo para a mediação agora. Exatamente. Ainda não nos conhecem, ou talvez já conheçam, né? Talvez os coleguinhas já tenham dito, falado alguma coisa. Talvez eles já tenham ido lá no site, lá na página da mediação tecnológica, já deve ter visto, essas vão ser as nossas professoras. Exato. Mas vamos então nos apresentar melhor agora para vocês. Vamos, dá uma olhadinha só, dá uma olhada nesse slide. Então, esta pessoa que aparece aí é a professora Iris Lene. Vocês podem me chamar de Iris, tá? Sem problema nenhum. Sou graduada em Educação Física pela Faculdade Metropolitana de Porto Velho e estou finalizando aí um curso, né, uma segunda graduação em Design de Animação. Sou pós-graduada, né, especialista aí em Educação à Distância e as Tecnologias Educacionais e também em Metodologia do Ensino da Educação Física. Então, muito prazer em conhecer vocês. Esse é o meu avatarzinho, vocês vão ver ele ao longo aí das aulas, que é para essa proximidade com vocês. E agora, prof? Agora é a minha vez, né? Isso. Então, eu sou a professora Elisângela. Podem me chamar de Elisângela Bernaldino, de Bernaldino. Tem gente que me chama até de Bernaldina, para poder referir, né, ao gênero feminino. Bom, eu sou formada em Educação Física, tenho uma graduação em Pedagogia, uma especialização em Exercício Físico e Saúde. Sou mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Atualmente estou fazendo um doutorado em Educação Escolar. E todos eles, com exceção da pedagogia, né, fiz na Universidade Federal de Rondônia. Que bom, o aluno deve estar falando assim, nossa, as professoras são gabaritadas. Isso é bacana, né, prof? Trazer essa proximidade. E aí, prof, nós vamos iniciar, nós teremos aí ao longo dessa nossa caminhada 2 unidades. Nessa primeira unidade, nós trabalharemos aí 7 temáticas dentro das manifestações da atividade física e o corpo na contemporaneidade. Que temáticas são essas, prof? Então, professora, eu penso que a gente também precisa dizer para o nosso aluno que a gente está trabalhando a partir do novo currículo, né? Isso. Novo ensino médio. Vem aqui então, com a gente um pouquinho. O novo ensino médio já vem aqui pra gente, né? A gente já tá com essa proposta para o primeiro ano. Exato. Então, essa unidade que a gente vai apresentar para você agora é a unidade que a gente planejou a partir do novo currículo, o novo currículo do ensino médio de Rondônia. Então, nós temos uma quantidade de aula, né, que a gente vai trabalhar, 2 unidades, primeira unidade, então, com 7 aulas, e na segunda unidade, quando a gente for apresentar, a gente tem mais 6 aulas ali, fechando aquela nossa unidade. Exatamente. Agora, o que vem de novo, professora Iris? O que será que vem de novo? Vamos contar para eles? Bora. Então, a gente tem aí competências, né? Nós vamos ter aí as 7 competências da área de linguagem. A educação física tá na área de linguagens, né? Nós vamos ter as habilidades, nós vamos trabalhar habilidades aí da área de linguagens e nós vamos ter os objetivos, né, de aprendizagem. Exatamente, prof. Então é isso que nós vamos apresentar agora para você. A unidade, as competências, a habilidade e segue depois o objetivo. Vamos lá, professora? E para não perder esse caminho, vamos ver quais são essas temáticas da unidade 1. Então acompanha aí, dá uma olhada nesse slide. Então nós temos aqui o primeiro é o quê, prof? Primeiro, a primeira aula é epidemiologia e atividade física. A segunda é tecnologia, trabalho e lazer integrado aí às práticas corporais. A próxima, prof? Pirâmide da atividade física. A próxima é mídia e os padrões de beleza.
E na sequência nós temos imagem corporal e atividade física. Aqui já no finalzinho, manifestações culturais das lutas. E para finalizar a unidade 1, assunto novo na mediação, produção de práticas de capoeira. E aí nós fechamos a nossa unidade que está intitulada Manifestações da atividade física e o corpo na contemporaneidade. Exatamente, legal, né? Exatamente, prof. E aí, gente, vem aqui com a gente rapidinho. Nós vamos conhecer como é que vai ser essa dinâmica aí, como foi formulado esse novo ensino médio, né, prof? Exato. A gente vai dar uma pincelada aqui para você se localizar, tanto o estudante quanto o prof que está aí do outro lado, né, fazendo essa ponte com a gente. Perfeito. Então, dá uma olhadinha no slide aqui. Olha só esse esqueminha aqui. Vamos sair do slide. Então, nós temos aí quantas competências, prof? São 7 competências. Só que agora na unidade 1 a gente não vai trabalhar todas, né, professora Iris? Isso, a gente não vai trabalhar todas. A que a gente vai trabalhar agora, principalmente, é a competência de número 5. Nessa competência, o que ela fala, prof? Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade. Cabe evidenciar aqui, professora Iris, que a opção por apresentar só a competência 5 nessa aula é porque é a competência da educação física, né? É a competência que a gente mais explora dentro daquele rol ali de objetos de conhecimento. Mas tem outras, né, professora? Nós vamos explorar a 6, a 7, a 1, a 2, a 4 nessa unidade 1. Exatamente. Vamos conhecer um pouquinho de todas. Dentre delas, nesta aula mais em específico, a gente tem diversas habilidades aí. Dentre elas, nessa aula 1, nós temos aqui essa primeira habilidade que diz praticar, significar e valorizar a cultura corporal de movimento como forma de autoconhecimento, autocuidado e construção de laços sociais em seus projetos de vida. Eita, prof, vocês já estão falando em projeto de vida, é isso mesmo? Exato, novo currículo, né? Só para dar um destaque para o aluno da mediação começar a observar, professora, vamos olhar esse código alfanumérico que aparece, né, ali, aí tem 503. Isso, aqui. Visualiza aí o 503 para você acompanhar. Quando você olha esse 503, significa o quê? Que é a competência 5 e é uma habilidade 3 da competência 5. Então, a gente tem ali praticar, significar e valorizar. Então, toda vez nas aulas vão aparecer esses códigos. E aí você vai saber 5, competência 5, e aí no final você vê o número, né, que é correspondente à habilidade. E isso vai acontecer nas 7 competências da área de linguagens. Perfeito, prof. E agora, sem mais delongas, nós vamos entrar aí na nossa aula de hoje com a temática de epidemiologia e atividade física. O estudante deve estar se perguntando aí, o que é epidemiologia? Atividade física eu já ouvi falar, mas o que é epidemiologia? Né? E aí nós vamos, será que tem a ver com pandemia, prof? Ele já deve estar associando isso. Eu já ia falar justamente isso, né? Que essa imagem aí do vírus, né, que aparece aí na ilustração, ela já remete ao contexto, né? Quem não já ouviu falar durante esses dias epidemia, contexto epidemiológico, estudos epidemiológicos, então a Covid-19, a gente tem falado muito de epidemiologia, né? Mas o que isso tem a ver com atividade física é o que nós vamos descobrir hoje. Exatamente. E aí, para a gente poder trabalhar essa temática, nós estamos aqui na nossa agenda 1.1, nós iremos trabalhar aí as definições sobre epidemiologia, atividade física e saúde também. Depois, o que mais, prof? Nós vamos falar das relações entre a epidemiologia e a atividade física. Na sequência, falaremos aí um pouco sobre o modelo epidemiológico da atividade física. Depois, prof. Os determinantes, né? Quais são os fatores que vão determinar. E os estágios de comportamento da atividade física. Então, esta aqui é a nossa agenda para a aula de hoje sobre epidemiologia e atividade física.
Para isso, como a professora Elisângela já focou, já mencionou anteriormente, nós temos também agora, né, o slide está novo, nós temos aí também uma tratativa sobre o objetivo de aprendizagem. Isso vem aí com esse novo currículo, tá? E aí vamos ver aqui o que esse objetivo ele traz para a gente. Então, nós temos aqui analisar as relações entre as práticas corporais e saúde a partir da perspectiva da saúde e do lazer, como um valor pessoal e social. Prof, não entendi ainda muito bem. Então eu vou ajudar você mais um pouquinho, trazendo esse objetivo mais próximo para você, tá? Mais afunilado. E seria o quê, prof? Compreender os aspectos conceituais e a aplicabilidade da epidemiologia da atividade física no contexto da saúde pública, identificando os determinantes e estágios de comportamento da atividade física e suas diferenças. Agora eu consegui compreender um pouquinho do que vocês vão conversar. E aí, para isso, a gente começa falando sobre essa temática, entendendo aí as definições. Definições do quê? Da epidemiologia, da atividade física e da saúde. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. Então, nós temos aí sobre epidemiologia. Então, a epidemiologia, ela é uma das ciências básicas da saúde pública, né? Ela vai estudar aí a saúde no contexto geral, certo? Dentro dessa palavra, quando a gente faz aí essa repartição, esse esmiuçamento da palavra, nós temos epi, demio e logia. O que seria o epi? O epi é o sobre, né, ou em cima, o demio a população ou o povo, e a logia o estudo. Então, nós temos aí um estudo desse povo, né, em cima desse povo, em cima dessa população, né? O que nos traz mais próximo? Que é uma ciência da qual estuda os fenômenos da saúde e das doenças determinantes em grupos na população. O foco central aqui, ó, quando a gente fala de epidemiologia, é sobre saúde e doença, certo? E o que é atividade física então, prof? A gente está conhecendo aí as definições. O que seria, prof. Elisângela? Vamos aqui, vem aqui, professora. Quando a gente fala de atividade física, a gente lembra então do contexto de movimento, né? Isso. Então, quando eu falo atividade física, eu quero que vocês entendam o corpo em movimento. E é o corpo em movimento como? É qualquer movimento que você sai de uma posição de repouso, ou seja, você está deitado, levantou, aqui nós já estamos, né, se movimentando. A gente faz o gesto, então, acima do nível de repouso, tem movimento músculo-esquelético, é atividade física, ok? Então, qualquer movimento corporal acima dos níveis de repouso é atividade física. Então, varrer uma casa, lavar uma louça, caminhar, passear com o cachorro, trabalhar, né? Tudo isso é atividade física. Acordei, dei aquela espreguiçada básica, comecei a fazer minhas atividades diárias. Tô me movimentando, tô fazendo atividade física. Simples, né, prof? Só que aí tem a especificidade, né, professora? Isso. O exercício físico, esse é diferente. Ou a atividade física sistematizada, que pode ser dado o nome também assim, é o exercício. Isso. Então, diferencia um pouco da atividade. Então, conceitualmente, quando a gente fala assim, atividade física, a gente está falando do movimento. Isso. Quando a gente fala de exercício, a gente está falando de acompanhamento profissional. A atividade física sem muitas regras. Isso. O exercício ele vai ter uma frequência, uma duração e uma intensidade. Exato. Né? Eu vou ter aquele movimento sistematizado 3 vezes na semana, por 20, por 30, por 60 minutos. Então a gente está falando de exercício. Só para lembrar, né? O estudante que ele já deve saber disso. E detalhe. Quem prescreve exercício é só o profissional de educação física. Exatamente. Então, você só faz exercício físico se tiver o profissional junto. Exatamente. Então, como bem mencionou a prof, a atividade física é qualquer movimento corporal, né? Simplificando toda essa nossa conversa aí, esse movimento corporal, quando a gente sai desses níveis de repouso. Exato. Agora, se eu estiver lá deitado, movimentando meu dedo, no celular... não, eu tenho que sair do repouso, ok? Tem um gasto mínimo, mas tem. Isso, tem que ter um gasto de energia acima dos níveis de repouso. Exatamente. Continuando, a gente vai sair aqui dessa tela, vamos entender o que é essa saúde. Então, dá uma olhada aí no nosso slide para a gente ver o que é essa saúde. Então, a saúde, ela não é apenas a ausência de doença, prof. Antigamente, as pessoas entendiam que era não ficar doente. Se eu não estou doente, eu estou com saúde. Exato.
Porém, quando a gente pensa nisso, nessa ausência de saúde, a gente tem que pensar em um completo bem-estar físico. Esse bem-estar físico, esse bem-estar, ele é físico, ele é mental, ele é social. As minhas relações afetivas vão interferir, as minhas relações sociais vão interferir, o meu cuidado com o meu corpo, com a minha mente vai interferir. Então, se tudo isso está em equilíbrio, aí sim eu posso começar a entender do que a gente está falando, que é a saúde. Então, quando a gente pensa aí nessas dimensões, né, até mesmo psicológicas, né, a gente falou do mental aí, a gente pode observar alguns polos positivos e negativos. Se eu tenho aí, prof, vou vir aqui com você no nosso cenário, pode até abrir o nosso cenário, aquele cenário bonitão lá, que é pra gente acostumar com ele. Se eu penso em saúde somente como não ficar doente, eu não tô mais pegando gripe, eu não tô adoecendo, eu tô bem. Mas eu tô acima do meu peso, prof. Será que eu tô com saúde? Não, com certeza. Se eu não tenho, assim, amigos, não costumo socializar, será que eu tô com saúde, prof? Pode impactar na sua saúde mental. Né? Se eu tô muito estressado, tô muito preocupado, não tô dormindo bem, prof. E aí? Pode impactar na sua saúde mental, na sua saúde social. Então, na verdade, eles estão interligados, né? Exatamente. Então, mas aí eu quero dizer para o aluno da mediação, para ele acalmar o coração e não entrar em desespero. Por quê? Porque a gente sempre busca a saúde, mas nós nem sempre, ou seja, nós não alcançamos 100% de saúde. Por quê? Porque tem dia que a gente amanhece triste, tem dia que a gente não tá bem, tem aquele dia que você, de repente, brigou com alguém que é querido, ou teve algum desafio, alguma coisa que deixou você para baixo, e isso vai implicar lá na sua dimensão mental, na sua dimensão social. Então a gente está sempre buscando saúde, mas a gente não tem ela 100%. Ela não vai ser assim plena, mas eu tenho que estar com também essa observação, esse cuidado, né, tentando equilibrar, esse cuidado todo aí. Você tem o físico, mas falta o mental, ou tem o mental e o físico e falta o social. Então a gente tem que observar as dimensões e ver aonde que a gente pode melhorar no termo aí da saúde, né, em relação à nossa saúde. Ok, então vamos avançar mais um pouquinho. Dá uma olhada aí nesse novo slide aí. Agora a gente fala um pouquinho sobre essas relações entre a epidemiologia e a atividade física. E aí a gente começa a pensar um pouquinho mais na questão dessa saúde, né? Então, quando a gente fala aqui de epidemiologia, a gente começa a pensar em métodos, em técnicas, em 3 principais áreas de conhecimento. Que áreas seriam essas? A estatística, as ciências da saúde e as ciências sociais, ok? Nesse contexto, a gente observa essa relação interligada aí com as tecnologias, né, mais precisas, mais sofisticadas, também interligada com as mudanças no estilo de vida e com uma predominância aí de hábitos negativos. Então, quando a gente faz essa correlação aí entre a epidemiologia, a gente vai observar muito essas questões num grupo, numa população, para poder se utilizar de alguns dados, sejam eles estatísticos, sociais, né? Então, isso tudo vai servir como base para essas informações. Vou observar nesse grupo também questão de comportamento sedentário, sedentarismo, tudo isso consolida com essas informações, certo, prof? É interessante a gente reforçar que passou a ser dado o nome, né, de epidemiologia da atividade física, inclusive tem um livro que fala o termo epidemiologia da atividade física, justamente por conta desse mapinha que a professora Iris traz aí. Então, houve a revolução industrial, houve as tecnologias, mudou o hábito, começou a surgir as doenças, então usou-se o termo epidemiologia da atividade física para dizer que a atividade física está como tá na agenda de saúde pública e ela vai justamente resolver esses problemas associados aos maus hábitos. Então, ele resume bem, professora Iris, o que seria a relação da epidemiologia com a atividade física. Maravilha. Esse nosso estudante que ele vai começar agora a gostar mais ainda de educação física, ele vai ser um aluno que vai buscar mais informações além dessas que a gente traz aqui, certo? Para ele aprofundar mais ainda. E aí, quando a gente fala aí sobre como que é realizado esses estudos, observa assim a frequência, a distribuição e os tipos, né?
E aí a gente busca quais são essas doenças, né, que elas acometem um determinado grupo, uma população, a humanidade, né, em determinadas épocas. Observa-se aí a questão genética, a questão do meio ambiente, o estilo de vida também, que são aí, né, a gente tem aí evidentes os fatores que podem determinar aí eventos que são relacionados à saúde. O que mais, prof? Então, nesse contexto que a professora trouxe agora, a gente observa que quando eu falo de um estudo epidemiológico, eu posso falar de um estudo que vai identificar o tipo de uma doença, vai identificar com que frequência ela ocorre, a distribuição, como que ela está distribuída nas faixas etárias, no público, idosos, crianças. Então, eu consigo identificar que tem vários tipos, né? Mas aí nós temos os fatores que vão determinar, e é justamente ali no estilo de vida que vai entrar a atividade física. Então, por que epidemiologia da atividade física? Eu quero que você, aluno da mediação, associe com o anterior, o slide anterior, que falou de mudanças de hábitos, com a questão do estilo de vida vindo aí para dizer que as pessoas estão fazendo menos movimento. Consequentemente, o que vai acontecer, professora Iris? São acometidas de mais doenças, e essas doenças acaba que os governos, né, as políticas públicas têm que trabalhar mais para tentar combater, né, esse nível elevado de doenças. Então vem aqui agora só para a gente fechar, eu acho que aqui a gente consegue fechar por que epidemiologia da atividade física. Bora lá. Então vejam bem. Quando a gente fala de epidemiologia da atividade física, a gente vai associar, então, que a epidemiologia da atividade física, ela faz oposição à epidemiologia convencional. Porque ela vem como uma ferramenta para dizer assim, ó, você pode cuidar da sua saúde. Então, ela vai fazer estudos para verificar se a população está sedentária, como que vai fazer para solucionar com os programas, com as políticas, exatamente, com os projetos. Vai verificar se um programa que foi feito, ele é eficiente. Se está surtindo efeito, aí as ações estão sendo efetivas, se esse grupo ele está sendo beneficiado com essas ações, a gente sempre vai viver ao redor de políticas, mas nesse ponto aqui a questão das políticas públicas é justamente buscar observar na população esse comportamento da população para tentar intervir e ter menos gastos financeiros voltados para a saúde, exato, né, prof? Exato. E aí o que a gente tem que lembrar é que quando fala de epidemiologia da atividade física, eu não estou falando só do que é ruim. Eu não estou falando só da doença, eu também estou falando do programa que foi implementado para a prevenção da doença. Eu estou falando do nível de atividade física. Então, hoje avalia os pontos positivos e os pontos negativos. Faz essa correlação, né, e mostra e devolve para a população, ó, as pessoas que estão mais ativas, elas têm esses dados apresentados aqui. As pessoas que estão menos ativas apresentam esses dados aqui. E essas informações vão auxiliando aí nessa movimentação de recursos financeiros, recursos públicos, né, voltados para a saúde, no caso aqui a epidemiologia, né, saúde e doença. Exato. E um exemplo clássico agora foi o quê? Com base nos estudos epidemiológicos da Covid, descobriu muita coisa, né? Como que faz a questão da vacina, fez os testes, as medidas de prevenção, como que a gente pode cuidar, né? A questão do uso da máscara. Então, você vê que a epidemiologia, ela ajuda muito na pesquisa, ajuda muito no cotidiano e a atividade física também. Então, a epidemiologia da atividade física saiu da epidemiologia, mas ela tem um foco mais direto, né, na questão da prevenção e promoção da saúde. Isso. Então vamos continuar. Dá uma olhada aí no nosso slide, o que vem mais aí. Então nós falamos aí dessa importância, a gente já comentou aí dessa importância desses estudos epidemiológicos, né? Eles vêm auxiliar na descrição de condições de saúde dessa população, eles auxiliam na investigação desses fatores que determinam essa situação também de saúde, ok? Auxiliam também na avaliação desses impactos das ações que podem ser preventivas aí para alterar essa situação, né, no caso de doença para a saúde, tá? Então a gente consegue perceber aí, né, a gente tem até uma lupinha aqui, um grupo, né, que é estudado, que é analisado para tentar promover aí ações que venham aí a minimizar aí essas questões de doença, né? As principais doenças que a gente vê aí, principalmente diabetes, hipertensão, né? Mas tem tantas outras, né? Mas o que tem nesse grupo, por exemplo, que entra aí para ter que buscar, investigar estudos epidemiológicos? Então, tudo isso que a gente vai buscar. E a gente busca muito esses dados, prof.,
através de um órgão chamado IBGE, né, que ele é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente também pode procurar aí pela Pesquisa Nacional de Saúde e um dos outros também, tem diversos, mas um outro aqui que é o Vigitel. Então a gente tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele realiza aí, uma pesquisa, né, com as pessoas, fazendo diversas perguntas, avaliando condições das mais diversas. O questionário é bem extenso, né, ele para as pessoas na rua ou até mesmo por telefone, como também faz o Vigitel, tá? E nós temos aqui a Pesquisa Nacional de Saúde, que eles vão contribuir para trazer esses dados aí, para poder fortalecer aí esses dados, esses estudos epidemiológicos, tá? Então a gente percebe aí, principalmente aí esses fatores de riscos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, ok? A gente falou aqui do Vigitel, esse Vigitel já tem mais de 10 anos, né? E ele alerta, e ele faz um chamamento, uma chamada de atenção para essa questão aí da saúde, esse alerta sobre a saúde brasileira. Ele monitora a frequência dessas distribuições, ele descreve a evolução desses indicadores e ele também traz aí subsídio, né, para esse planejamento e acompanhamento de ações que venham promover a saúde e a prevenção de doenças e até mesmo o agravamento dessas doenças não transmissíveis, certo? Dentro disso tudo que a gente percebe com todos esses órgãos, a gente percebe aí ainda que tem, né, um aumento dos níveis populacionais de atividade física, né? A gente busca incentivar, até mesmo nas nossas aulas, né, prof? Para que esse estudante ele seja uma pessoa mais ativa, uma pessoa que tenha esse cuidado com a saúde, que ele busque um estilo de vida mais saudável, ele busque qualidade de vida, mas vai depender também aí desses conhecimentos que ele tem, né, desses conhecimentos que ele tem acerca aí da atividade física, dos benefícios que são proporcionados, na busca de esforços com relação à promoção de saúde. E aí os governos eles vêm com as políticas públicas, com os programas e com os projetos também para auxiliar nesse processo, né? Então, quando a gente é atuante nessa área, a gente consegue perceber, consegue propor, né? Vem aqui com a gente, por favor. Consegue propor aí, como estudante, como professor, como cidadão, consegue propor e lançar estratégias, lançar ideias do que pode ser melhorado aí na questão de saúde, não é isso, prof? Exato, e esse slide ele fecha bem, já chegando para a gente ver a nossa matéria, né, porque vai ser o próximo, justamente que a meta do Ministério da Saúde, do governo, do Estado, seja independente da esfera federal, municipal, estadual, é aumentar os níveis de atividade física. E aí você retoma lá aquele slide que a gente falou da relação. Por que eu preciso aumentar? Porque eu preciso diminuir as doenças, diminuir os maus hábitos, diminuir o sedentarismo. Então a meta é essa. A partir daí eu vou fazer pesquisa para verificar se a população brasileira está ativa. Exatamente. Se a população brasileira está fazendo atividade física, aí entra a epidemiologia. E aí você verificou nesse slide que a professora Iris mostrou, que a gente geralmente tem dois grandes problemas. Um primeiro problema está relacionado que as pessoas às vezes não conhecem, então eu tenho que ter campanhas educativas, campanhas preventivas. E a outra está relacionado também à questão dos esforços, no sentido de ter locais, de ter tipos de prática, de atender as diferentes classes sociais. A gente tem percebido um aumento considerável nesse cenário, né, prof? Por exemplo, academias a céu aberto. Isso. Antigamente era uma coisa que a gente praticamente não via. Já né? são respostas, né? Já são respostas dessas políticas públicas, né? Uma coisa assim meio efetiva. Pode ser aí que perto da sua casa tem aí algum espaço pequeno com algum daqueles aparelhos, né? De academia a céu aberto, né? Já é um exemplo. Antigamente só tinha uns campinhos de futebol, né? De cascalho. E isso tudo são processos, né? Exatamente. Que vão chegando para você e hoje você está entendendo por que tem aquela academia ao ar livre na sua comunidade, por que construíram espaços de atividade física. Resposta aí das políticas públicas. Exatamente, para incentivar mais ainda que todo esse público, toda essa população, em especial a brasileira, ela se movimente mais, ela cuide mais do seu estilo de vida, busque um estilo de vida mais saudável, né? Porque quando você faz essa promoção de
de saúde, de práticas, de eventos que são voltados aí para o movimento, para o exercício físico, para a saúde, você está evitando que mais tarde você tenha gastos maiores, né? Tanto de forma individual como de forma coletiva com grandes populações, Exato. gente. E tá? quando a gente fala de saúde e atividade física, a gente vê que a atividade física vai te ajudar no teu fisiológico, físico-fisiológico, no teu mental e no teu social. Ela Exatamente. ajuda em todos. Até essa imagem foi colocada aqui, prof, para a gente entender que a gente tem que buscar o equilíbrio. E agora Vamos assistir nossa matéria? Então dá uma olhada aí na nossa matéria, acompanha, faz algumas anotações aí para a gente continuar. Vamos saber mais sobre a epidemiologia, ciência que estuda o comportamento e determinantes de doenças em uma comunidade. O professor da Unir de Educação Física, Edson Farias, vai explicar melhor para a gente sobre a epidemiologia na sociedade contemporânea. A epidemiologia hoje está bastante em voga por causa do surgimento da pandemia da Covid-19. Descoberta da cólera em Londres, nos meados de 1800. Ele é considerado hoje o pai da epidemiologia moderna, que é o John Snow, que era um médico sanitarista. Então é bem interessante o estudo dele, naquela época, né, que ele detectou através das observações, já de um estudo bem intervencionista, começou a observar os pacientes dele, que ele tratava eles no hospital, eles retornavam aos seus lares e dali uma semana, 2 semanas, 15 dias, eles retornavam ao hospital. E isso começou a chamar a atenção dele. E aí ele fez sentido inverso, veio dos pacientes virem ao hospital, ele começou a se dirigir às casas desses pacientes que retornavam ao hospital. E observando os lares naquela época, ele detectou que esse problema dessa cólera, dessa bactéria, vinha dos poços artesianos, né? Então, foi uma descoberta relevante para a época, no qual ele mandou fechar todos os poços artesianos na época, e essa água foi tratada, e com isso ele sanou o problema da epidemia na época da cólera. Dentro do estudo epidemiológico se estuda geralmente pandemias, epidemias, surtos e etc. E esses estudos, eles têm as suas classificações, né? Então hoje se fala muito, quando se fala em estudos epidemiológicos, se fala em estudos de prevalência e estudos de incidência. Então estudos de prevalência são casos que já surgiram. E estudos de incidência são casos ainda que virão a acontecer. Então, hoje, a Covid-19 está muito dentro dessas duas metodologias de estudo, de prevalência e de incidência. De prevalência, a gente já tem uma prevalência de pandemia do ano anterior, que é 2020, e agora tem já os estudos de prevalência até metade agora de julho de Covid, e a partir daqui agora está se acompanhando os novos casos que estão surgindo, né, dessa pandemia da Covid-19. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Esse é um assunto muito vasto, né, prof? É grande o nosso vídeo, mas ele ajuda a ter essa compreensão um pouco maior sobre a epidemiologia, certo? Ele traz uma abordagem ampliada, né? Desde o Exatamente. contexto histórico até a aplicação na educação física. Exatamente. Como que a educação física pode ser importante aí nesse processo dos dados epidemiológicos também. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre modelo epidemiológico da atividade física. Então, dá uma olhadinha aí no nosso slide. Então, nós temos esse modelo, né, onde ele apresenta a identificação dos níveis de prática de atividade física. Nós temos também a identificação dos determinantes, onde aparecem as causas e as consequências do padrão de atividade física, e propostas de intervenção para reverter a situação encontrada. Lembra que a gente está falando sempre da epidemiologia. Nesse caso, seria um exemplo, né, da aplicação, de como que a gente percebe o estudo epidemiológico da atividade física. Então, aí tem 3 situações
que ele pode ser observado, né? Níveis de práticas, causa e consequência e as propostas que podem vir a intervir nesses processos. Quando a gente fala aí dessa epidemiologia, né, a gente observa aí que ela estuda os fatores de risco, o fator de proteção e a relação com a prevenção das doenças crônicas degenerativas, ok? Quando a gente fala de fator de risco, a gente está falando do sedentarismo. A partir do sedentarismo, advém aí diversas doenças. Quando a gente fala de um fator de proteção, a gente fala de estilo de vida. Até a nossa próxima aula a gente vai conversar sobre isso, sobre estilo de vida ativo, né? O estilo de vida saudável, vai falar também correlação com qualidade de vida. E essa relação com a prevenção das doenças, que atitudes eu tenho para evitar aí que eu tenha determinadas doenças crônicas, por exemplo. A gente pode observar aí através desse diagnóstico de fatores de risco, né? A gente pode observar a prevalência do sedentarismo em relação a situações aí de saúde, os determinantes de atividade física e com relação ao impacto de prevenção à redução dos agravos de saúde. Isso quando eu faço essa correlação, né? Esse triângulo aí de observação. Você quer acrescentar algo, prof? Só reforçar que quando traz a questão fator de proteção e fator de risco, né, é para dizer que o estudo epidemiológico ele vai avaliar não só o que é ruim, né, mas também o que é bom. Então ele verifica, por exemplo, se a população está ativa, né, se a população tem um estilo de vida ativo. Perfeito. Como a gente já tinha mencionado. Exato. E aí a gente tem aqui alguns demonstrativos, né, de percentual de homens maiores de 18 anos que praticam atividade física, né? A gente tem como exemplo aqui de Belém, Teresina e Florianópolis, né? As porcentagens realizam atividade física em tempo livre, pelo menos aí 150 minutos de atividade física, né? Seria aí pelo menos aí 30 minutinhos todos os dias, né? A gente pode também fazer uma correlação aqui com Porto Velho. Olha a porcentagem do primeiro grupo, né? Que faz, e olha a nossa correlação com Porto Velho. E se a gente for analisar, professora, isso aí é 2019, exato, né? Foi antes da pandemia. Isso, então pode ser que isso tenha se agravado agora, né? Exatamente. Com o Vigitel agora de 2021, por exemplo, seria legal fazer a correlação. Exato. A gente pode observar também fatores de risco, né, no grupo aqui de Porto Velho, pessoas aí com prática insuficiente, né? Menor do que os 150 minutos que a gente mencionou anteriormente, 150 minutos semanais. Né? Opa, eu avancei muito rápido. Né? A gente percebe aqui que tem um elevado valor, mas é de insuficiência e não da prática em si de atividades físicas sistemáticas. Quando a gente pensa em homens e mulheres, a gente observa determinados grupos, né? Números bem significativos com relação à inatividade física nas principais capitais aí. E aí a gente coloca Porto Velho aí nesse grupo, né, que a gente faz essa análise. Então, são fatores aí que a gente tem que estar alerta, observando bem. Quando a gente fala também, prof, de determinantes da atividade física, a gente pode perceber que algumas variáveis devem ser levadas em consideração. Variáveis demográficas, como idade, sexo, nível socioeconômico, grau de instrução, tudo isso conta. Variáveis ambientais, como clima, locais apropriados, urbanização adequada. Suporte social, a presença de família e de amigos, né? E variáveis cognitivas, né? Qual é a minha percepção, né? De barreira, de intenção para a prática de exercícios, distúrbio de humor, percepção de saúde. Então, todos essas dimensões aqui, elas têm que ser levadas em consideração na análise desses dados também. A gente vai até aprofundar um pouquinho mais com relação a essas questões aí na próxima aula também. Quando a gente fala de estágio de comportamento da atividade física, o que a gente percebe? A gente percebe aí alguns estágios muito interessantes, prof. O estágio de pré-contemplação e de contemplação. O estágio de contemplação, esse indivíduo ele tem uma intenção de mudança nesse comportamento. Ele sabe que ele tem que fazer, mas ele está só observando. O de contemplação, ele já pretende mudar esse comportamento já nos próximos meses, nos primeiros momentos, prof. E o de preparação, a gente tem aí indivíduos que pretendem fazer mudança já para ontem, né? Então, a gente pensa em incentivo aqui para que você, estudante, vou até vir aqui com você,
bem aqui com a gente, que a gente está finalizando a nossa aula e avançando, né, prof? Que você esteja no estágio de preparação aí para frente, né, prof? No mínimo. No mínimo. É o mínimo. Né? Mas o ideal que a gente quer mesmo é o estágio de manutenção. Exatamente, porque a gente tem o estágio de ação, tá? Que acontece aí, faz algumas pequenas modificações, mas o estágio, vou até pedir para a prof. abrir só um pouquinho, ó. O de manutenção, ele corresponde a um período aí de acompanhamento continuado. Né? Então, nós queremos que você, estudante, esteja aí nesse movimento, na prática, buscando os exercícios, buscando cuidar da sua saúde e da sua família e mantendo aí essa qualidade de vida que a gente tanto menciona, um estilo de vida mais saudável, certo? E aí eu pergunto para você, qual é o seu estágio? Eu espero que você esteja no último, né, prof? Ou no penúltimo. Pelo menos lá na preparação. Pelo menos. Exatamente, exatamente. Pra gente não perder mais tempo aqui, que a gente avançou aí um pouquinho, porque esse assunto ele é bem extenso, bem gostoso, né, prof? Exato. Então, agora a gente para por aqui, volta já para fazer a nossa revisão. E depois a gente tem correção de exercício, né, prof? E tem mexas. E tem mexas. Mexa. Se a professora não vai mexer porque ela tá com o pé machucado. Eita, maldade. Mas eu vou ficar aqui só torcendo por vocês. Beleza. Tchau, gente.